Olá pessoal, hoje é dia 25 de setembro de 2024. Pode parecer uma grande contradição, uma grande mentira, mas a realidade é que todos os apegados e dualistas não têm amor verdadeiro, imutável, contínuo e divino. Apenas amam, entre aspas, os seus quereres e desejos aos quais são apegados. Mas é possuidor dos convencimentos de que amam, realmente amam. Mas o ego não existe e é uma criação abstrata da mente e tudo que faz é, na essência, pura ilusão maldosa. E até mesmo quando faz o bem, entre aspas, na verdade traz orgulho, arrogância, superioridade, status, ilusões, passageiras, etc. E tudo isso só infla mais o ego, isto é, fortalece a ilusão e as maldades do ego. Porque o ego, ele é dualista. Enquanto ele é dualista, ele causa, sim, danos mentais e traz resultados e consequências ruins para a vida em todas as áreas. Causa negativa, efeitos negativos. E todos os quereres, desejos e os poderes, os quereres dualistas dos apegados sempre são causas negativas. Afinal, o ego é anti-Deus. Então não tem como criar causas divinas para trazer consequências divinas para a vida. Mas uma coisa é absolutamente certa: todos os apegados, sem exceção, sofrem. Ficam nervosos, autoritários, tristes, preocupados, etc. Mas quem realmente tem amor puro jamais sofre. Então, se a pessoa continua com as suas negatividades, com as suas críticas, com as suas insatisfações, sim, prova de que não tem esse amor puro, contínuo, ininterrupto. E qual a causa de se ter, a pessoa pode ter fama, poder, riqueza, etc., e continuam sofrendo, estressados, insatisfeitos, ansiosos, correndo atrás de poder, fama, reconhecimento, etc. A causa é a falta de amor, falta do amor puro, verdadeiro, ininterrupto, que deve fluir naturalmente e incessantemente, porque essa é a sua natureza, é a natureza da alma feita à imagem e semelhança de Deus. Mas os apegados ainda continuam se identificando como sendo o ego venenoso. Por isso que esse amor ininterrupto, semelhante ao do Criador, não flui. É necessário primeiro eliminar o ego para que a alma possa se manifestar e esse amor passe a fluir. E o grande problema dos apegados, que nunca experienciaram esse amor divino fluir na sua alma, fluir da sua alma, e sendo apegados, desconhecem o poder do verdadeiro amor, que em essência é onde reside os poderes divinos de Deus e que está à disposição de qualquer ser humano, desde que consiga fazer você alma se manifestar. Daí para frente terás a vida plenamente divina, sem nenhuma intempérie de espécie nenhuma. Muito pelo contrário, tudo será pura paz, pura sabedoria, harmonia, segurança e a prosperidade merecida. Está lá na Bíblia: conquiste primeiro o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Exatamente isso. Elimine o ego e a alma passa a se manifestar. Deus passa a se manifestar, então tudo lhe será acrescido. É essa prosperidade merecida. Pois saiba que a fonte de tudo que é divino na alma e em Deus é o amor puro fluindo eternamente, sem nunca se interromper. E todos devem se desapegar desses quereres, desses desejos dualistas, ilusórios e venenosos do ego.
Basta isso, neutralizar a mente simplesmente calando as dualidades que nascem do ego. E terás as mesmas qualidades do Criador, hoje em estado latente dentro da alma. Portanto, conhecer e assumir a sua real identidade é a sua maior vitória nesta vida. Fora dessa conquista, fora dessa vitória, tudo, absolutamente tudo, é conquista do ouro dos tolos, sem nenhum valor. Pensa que é o ouro, mas é o ouro dos tolos que não tem valor nenhum. Essa é a função do ego. Aliás, só tem o valor ilusório e nada mais. Então, lembre-se, somente a alma desperta e Deus possui poderes eternamente divinos. E o silêncio mental tem o poder de curar e eliminar qualquer distúrbio mental. Só a neutralidade mental é capaz de eliminar quaisquer estresses, ansiedades, decepções, frustrações, etc. E irá te proteger da criação de mais causas negativas e mais consequências ruins também. Então, a neutralidade mental não ativa nenhuma causa negativa, simplesmente elimina e cala o ego, e aí então, numa mente limpa, sincera e pura, é onde Deus e a alma se manifestam. Ademais, uma mente agitada e descontrolada, além de ferir a si próprio, irá ferir os outros ao seu redor, que se tornarão em suas vítimas também. O ego é tão perverso que torna a própria pessoa uma pessoa desequilibrada, instável, preocupada, estressada, medrosa, etc. E impõe essas mesmas condições negativas na vida dos outros. Portanto, pratique a pura contemplação, pratique o silêncio mental, pois quando o pior vier em direção à sua vida, saiba que a força do poder do amor e da alma e de Deus canalizarão os piores fatos e circunstâncias para longe da sua vida. A gente deve ser merecedor da proteção de Deus. E o ego não produz nenhuma segurança, muito pelo contrário, ele desprotege todo mundo que são apegados. Os fatos corriqueiros continuarão a ocorrer, mas com a mente silenciada não serás afetado por absolutamente nada desse mundo criado. Silencie a sua mente para que fique livre dos estresses mentais, medos e preocupações advindos das dualidades. E a melhor forma de se silenciar essa mente, de neutralizar essa mente, é simplesmente contemplando tudo que acontece na vida e no mundo exterior, inclusive na própria família, no trabalho, etc. Faça o que tem que ser feito, mas com relação ao resultado, às consequências, aos fatos e às circunstâncias, simplesmente observe com o silêncio mental. Não use das dualidades do quero, não quero, gosto, não gosto, pode, não pode, etc. Simplesmente contemple com toda a sinceridade para poder calar esses quereres dualistas da mente apegada. E não cometa o grande erro de ficar orando a Deus, para que Ele te proteja dos seus medos, estresses, ansiedades, preocupações, etc. Não é o que a grande, mas é o que a grande maioria dos apegados fazem. Eles oram para que por aquilo que temem, para que aquilo que lhe traz preocupação não ocorra. Quando isso fere a lei da causa e efeito. Ter medo já é a causa negativa dualista imposta pelo ego. Ninguém deve ter medo. Afinal, se você é feito à imagem e semelhança de Deus,
Você acha que Deus tem medo? Claro que não. São essas dualidades do quero ou não quero, pode ou não pode, gosto ou não gosto, que trazem todas essas negatividades para a mente. Agora, se deseja orar, então ore para que Deus lhe dê forças para silenciar a mente, e não pelos seus medos, suas preocupações, suas tristezas. E não ore pelos seus quereres apegados e dualistas. Por exemplo, não ore para que Deus proteja a sua família, a sua riqueza, etc. Ore para neutralizar a mente desses quereres e desejos egoístas. Aqui também é causa negativa apegada materialista. Quem ora para proteger a sua vida, a sua família, isso tudo é causa negativa apegada materialista e egoísta. Então, ore para que consiga esse silêncio, essa pureza mental, então se tornarás na pessoa que realmente você é, essa alma idêntica a Deus. Buda já dizia, não desejes nada desse mundo, então serás eternamente feliz. Por que não desejes nada? Porque aí você elimina o ego, as dualidades, e aí então serás eternamente feliz. Ademais, ficar orando para Deus realizar os seus quereres dualistas que nascem do ego é o mesmo que o ego ante Deus, inexistente, estar querendo enganar e trapacear o Criador. E é isso que é a mais pura ignorância e insensatez. E o mesmo ocorre quando o apegado tem medo, estresses, ansiedades, tristezas, etc., e fica orando a Deus para que retire todas essas negatividades da sua vida. Quando deveriam estar orando e pedindo forças, como disse, para silenciar todos esses medos, essas dualidades, essas agitações mentais. Então, ore por determinação, ore por coragem, por fé, para que consiga praticar o silêncio mental. Pois tudo isso é o mesmo que estar orando e pedindo para ser plenamente feliz, tranquilo, seguro, sem eliminar o ego. Isso nunca vai ocorrer. Então, ficar orando e querendo e desejando as coisas boas do mundo material, sem eliminar o ego, não tem como a pessoa atingir a sua plena felicidade. Aliás, o apegado está pedindo que Deus atenda o seu modo inexistente e venenoso de ser feliz. Todo apegado, todos os desejos, sonhos, planos, sempre tem essa finalidade de querer ser feliz, seguro, próspero, etc. Perceba que enquanto você é o ego, jamais serás feliz. Nem que fique orando a vida toda para Deus. Por quê? A pessoa, enquanto ela é o ego, ela está assumindo uma falsa identidade exatamente contrária à identidade da alma, feita à imagem e semelhança de Deus. Isto é o inexistente ego e anti-Deus mandando em Deus. Isso nunca vai acontecer. E apesar da total insensatez e ignorância dos apegados, não percebem os erros que cometem e continuam sendo apegados e orando a Deus. Então, isso tudo é um forte convencimento depositado no ego, como sendo a sua pessoa e a sua vida, mas quando essa identidade é absolutamente errada. Lembre-se, você é alma idêntica a Deus, tá certo? Portanto, elimine essa ilusão aterrorizante praticando a neutralidade mental. Simples assim. Contemple e mantenha a mente absolutamente neutra com relação a tudo que ocorre na vida. Não tenha medo de praticar. As pessoas apegadas pensam que a vida é tocada pelos seus quereres, pelas suas metas, pelo seu esforço. Não é dessa forma. Está lá na Bíblia, primeiro conquiste o reino de Deus,
o reino do amor puro, sem as interferências do ego inexistente e maldoso e venenoso. Então serás capaz de entrar nesse mundo de Deus e serás eternamente feliz. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.